vamos prosseguir no procedimento que nós começamos a estudar na aula passada do cumprimento de sentença, né, das execuções fundadas em título judicial, por enquanto ainda quando o objeto da execução for o pagamento de determinada quantia em dinheiro, né, execução por quantia. Então, o que nós rapidamente vimos, só para a gente poder retomar? Que antes do início da execução, há a concessão daquele prazo de 15 dias para que o executado, querendo, possa cumprir voluntariamente a obrigação efetuando o pagamento. Se ele efetuar o pagamento nesses 15 dias, a execução nem se inicia, mas se ele não efetuar o pagamento, ela se inicia acrescida de uma multa de 10%, que nós examinamos na aula passada, vocês devem se lembrar. Ultrapassados esses 15 dias sem que tenha havido o pagamento, compete ao exequente promover a execução. A iniciativa é dele, o juiz não pode agir de ofício. Promovida a execução com memória discriminada do cálculo do débito, e, se possível, já com a indicação de eventual bem que o exequente queira indicar à penhora, se tudo estiver em ordem, o juiz então vai determinar a expedição de mandado de penhora e avaliação. Estou falando meio rápido porque a gente já viu isso. Mandado de penhora e avaliação, sem que haja qualquer tipo de citação nessa fase de cumprimento de sentença. E nós começamos a estudar na aula passada esse mecanismo, esse instituto que é a penhora, que é fundamental na execução por quantia. Sem penhora, a execução não prossegue. A execução vai ficar suspensa. Mas se a gente não localizar bens, a execução não vai adiante. O que eu preciso, então, que vocês lembrem para a gente poder retomar? A penhora é um ato de realização complexa. Complexa não no sentido de difícil, mas complexa no sentido de que, para a penhora se completar, são necessários, em primeiro lugar, a apreensão do bem, pelo oficial de justiça, normalmente, e, em segundo lugar, a entrega desse bem a um depositário, depósito este sem o qual a penhora não se aperfeiçoa. Falamos disso na aula passada. E eu acho que eu terminei a aula examinando com vocês, me corrijam se eu estiver errado, 3 exemplos ou 3 espécies de penhora que têm um procedimento um pouco diferente do procedimento comum, que são a penhora de imóveis, uma vez que nela não há mais necessidade de apreensão pelo oficial de justiça, ela pode ser feita simplesmente por termo nos autos. A penhora no rosto dos autos, em que também não há propriamente apreensão, né? É a penhora de uma expectativa de direito. E, por fim, a penhora online, que é aquela feita com o uso de equipamentos de informática e internet, essa coisa toda. Foi aí que nós paramos, não é isso? Ainda dentro do tema da penhora, tem algumas questões importantes antes da gente avançar. A nossa legislação, o nosso Código de Processo Civil e algumas leis especiais têm imposto algumas limitações à efetivação da penhora, vocês sabem disso. Isto é, existe uma regra geral do processo civil e da execução de que o patrimônio do devedor responde pelas suas obrigações, né, pelo pagamento das suas dívidas, etc. Essa é a regra. No entanto, o ordenamento jurídico, por uma série de razões sociais, dignidade humana, etc., tem imposto a essa regra uma série de restrições, uma série de limitações, estabelecendo diversos casos em que bens do patrimônio do devedor, que em princípio poderiam ser alcançados pela penhora para a garantia da dívida, passam a ser considerados, no entanto, impenhoráveis. Se vocês examinarem as 2 últimas décadas, a evolução legislativa e da doutrina e da jurisprudência, vocês vão verificar que há um movimento, uma tendência de ampliação dos casos de impenhorabilidade de bens no nosso ordenamento jurídico.
O que nós somos obrigados a dizer implica numa maior dificuldade de o exequente receber. Não sei se vocês concordam. Quer dizer, se cada vez mais a legislação vai tornando impenhoráveis os bens do devedor, cada vez menos o credor vai ter acesso a esses bens para poder receber o que lhe é devido. Eu diria para vocês que os principais casos de impenhorabilidade do nosso ordenamento jurídico, se vocês quiserem saber, estão em dois lugares, basicamente. No próprio Código de Processo Civil, existe um artigo muito conhecido, que é o artigo 649. 649, que enumera hipóteses as mais variadas, as mais diversificadas de impenhorabilidade. E, é claro, talvez o caso mais importante de impenhorabilidade atual, pelo menos mais frequente que nós temos, que vem dado por uma lei especial, que é a Lei 8.009, de 1990, que é a lei que trata do bem de família legal. Bem de família. Tornando impenhorável o imóvel residencial do casal, da família, etc. Bom, gente, eu vou examinar com vocês alguns casos rapidamente de impenhorabilidade, os mais importantes. Mas peço que quem tiver curiosidade, quem tiver interesse, fica como sugestão que depois, em casa, vocês leiam integralmente o artigo 649 e a Lei 8.009 de 90. Porque tem casos muito interessantes de impenhorabilidade, coisas do tipo aliança de casamento é impenhorável, vestuário é impenhorável, que, é claro, são coisas que valem mais como curiosidade, talvez, do que tenham importância prática. O que eu posso dizer a vocês, para não passar por alto nesse assunto, é o seguinte: eu diria que em 90%, se não mais, 90% dos casos de impenhorabilidade atualmente se resumem a 3 casos, 3 hipóteses, 3 situações, as mais comuns, né? As outras são raras. A primeira hipótese de impenhorabilidade comum está lá no artigo 649, dos salários, vencimentos do executado. Esse é um caso de impenhorabilidade que se justifica em razão do princípio da dignidade humana, uma vez que, se forem penhorados os salários, os rendimentos, aposentadoria, etc., teoricamente, o executado não terá como se sustentar, não terá meios de subsistência. Então, vem a lei e considera impenhorável o salário, etc. A lei não faz restrições, o que significa que a integralidade do salário é impenhorável. Existem até alguns acórdãos que, quando o salário é elevado, permitem que haja penhora de uma parcela, mas predomina o entendimento de que o salário é inteiramente impenhorável. Tá? Uma outra situação bastante comum de impenhorabilidade, relativamente recente, porque introduzida no Código de Processo Civil numa dessas reforminhas dos últimos anos, é a das cadernetas de poupança, uma caderneta de poupança, até 40 salários mínimos. Né? Também aí nessa linha da dignidade humana, para que a pessoa possa ter aí alguns valores depositados por uma situação de emergência, até 40 salários mínimos, a caderneta de poupança é impenhorável. Houve uma certa hesitação, mas a tendência parece ser estender isso não só para as cadernetas de poupança, mas para contas poupança também. Né? Até 40 salários mínimos, que dá o quê? Sei lá, alguma coisa em torno de 30 mil reais, é isso?
sei lá, mais ou menos, né? Também é considerado empenhorável. Então, como eu estava dizendo ontem, né, na aula passada, se por meio daquele sistema da penhora online, né, aquela penhora via internet lá, forem penhorados depósitos bancários, que depois o executado comprovar que são depósitos relativos a salários, aposentadorias, etc., vencimentos em geral, ou então cadernetas de poupança até 40 salários mínimos, o juiz terá que liberar, porque são valores impenhoráveis. E por fim, naturalmente, o caso talvez mais comum de empenhorabilidade atualmente no nosso ordenamento jurídico é o do bem de família da Lei 8.009 de 90. O bem de família, gente, quando surgiu em 1990, nessa Lei 8.009, é que, só para rapidamente lembrá-los, antes de 1990 já existia a figura do bem de família. O bem de família já existia desde o Código Civil de 16. Mas era um bem de família convencional, isto é, era um bem de família que precisava ser instituído pelo interessado. Havia um procedimento de instituição e era preciso que o bem de família ficasse registrado como tal no registro de imóveis, de 1990 para trás. A grande novidade instituída pela Lei 8.009 de 90 é que se criou a figura do bem de família legal, isto é, que independe de prévia instituição pelo interessado. É um bem de família que adquire essa condição automaticamente pelo simples fato de ser habitado pelo executado ou sua família, né? Não havendo necessidade de nenhuma providência, de nenhuma instituição para que ele adquira essa qualidade, né? Então, passou a ser considerado com a Lei 8.009 de 90, bem de família, aquele que serve, o imóvel residencial que serve de moradia para o casal ou para o casal e seus filhos. Em 1990, quando a lei surgiu, gente, só para vocês terem uma ideia da evolução disso, a ideia era de que só fosse considerado empenhorável o imóvel onde efetivamente residisse um casal ou uma família, né? O que significa que, em 1990, em princípio, se uma pessoa residisse num imóvel e fosse solteira, viúva, divorciada, enfim, não morasse com ninguém, a lei não protegia esse imóvel. Isso nos anos 90. Mas eu disse a vocês que houve uma evolução jurisprudencial e doutrinária sobre esse assunto nas últimas décadas, e o STJ, por meio de diversas súmulas, foi ampliando o conceito de bem de família. Ampliando. Primeiro, com a edição da súmula, seria interessante vocês conhecerem, 364. 364, que é exatamente a súmula que vai dizer que será também considerado bem de família o imóvel residencial, ainda que habitado por pessoa solteira, viúva, divorciada, etc. Então, mesmo que a pessoa more sozinha no imóvel, esse imóvel será considerado bem de família. E mais recentemente, agora já no ano passado, o STJ editou uma nova súmula, dando ao bem de família uma extensão ainda maior, não sei se vocês acompanharam, é a súmula 486, do ano passado, 2013. Que é uma súmula que vai dizer assim, mesmo que o executado... Não com essas palavras, vou explicar primeiro, depois... O que essa súmula 486 vai dizer é o seguinte,
mesmo que o executado não more no imóvel, não more, mas ele alugue o imóvel, o imóvel alugado, mas ele use os aluguéis para a sua subsistência, este imóvel será impenhorável. Então, o que a súmula 486 vai dizer, também será considerado bem de família, portanto impenhorável, o imóvel alugado pelo executado, né, quando se verificar que ele usa o valor dos aluguéis para a sua subsistência. Então vejam que com essas duas súmulas, o STJ acabou dando ao bem de família uma amplitude muito maior do que o bem de família tinha quando a Lei 8.009 de 1990 foi editada. Agora, é um imóvel só, né, gente? O bem de família, a impenhorabilidade recai sobre um imóvel único, sobre um imóvel só. Então, com a promessa de vocês de que depois em casa vocês vão ler o artigo 649 e a Lei 8.009 de 90, porque não dá tempo e nem vale a pena nós estudarmos uma por uma as hipóteses, uma vez que nós já vimos as hipóteses mais importantes. Eu concluo esse assunto da impenhorabilidade só dizendo para vocês o seguinte, olha aqui. Impenhorabilidade de bem penhorado, a execução, é considerado matéria de ordem pública. A impenhorabilidade é matéria de ordem pública. O que se quer dizer com isto? Ou quais as consequências disto? Primeiro, é matéria que não precisa ser alegada por aqueles meios de defesa tradicionais da execução, impugnação ou embargos. A impenhorabilidade pode ser alegada por simples petição. Petição. Tá? Então, sei lá, eu esqueci de apresentar embargos, ou de oferecer impugnação no cumprimento de sentença, etc., ou esqueci de alegar esse assunto, eu ainda posso, porque é matéria de ordem pública, e portanto, não está sujeita à preclusão, o que significa que essa alegação de impenhorabilidade não preclui se não for alegada na primeira oportunidade. Pode ser alegada mais para frente. É claro que tem um limite, né? Assim, quando que não dará mais para alegar que o bem é de família? Lembrando, no processo de execução. Se o bem for a asta pública, né? Claro, se o juiz designa a asta pública, o bem vai à asta pública, bom, e a pessoa não alegou e estava intimada, bom, aí paciência. Né? Quer dizer, então, professor, que mesmo que a pessoa não alegue na impugnação, ou não alegue nos embargos, quando se tratar de execução por título extrajudicial, ela ainda pode alegar essa matéria depois? Pode, porque impenhorabilidade é matéria de ordem pública, que pode ser suscitada por simples petição e a qualquer tempo, enquanto o bem não tiver sido vendido, arrematado, adjudicado, etc. Tudo bem? Ótimo. Então, nós já vimos que para que a execução prossiga é preciso haver penhora de bens. Vimos que tem aquele artigo 655, lembram, que estabelece uma espécie de ordem de prioridade de bens que devem ser penhorados. E vimos agora as hipóteses de limitação, de restrição à penhora do artigo 649 e da Lei 8.009. Para a gente avançar um pouco nesse tema da penhora, eu queria dizer para vocês o seguinte, senhores advogados, quem trabalha nessa área. Concluída a penhora, pela apreensão do bem e entrega ao depositário, é fundamental, se vocês estiverem advogando para o credor, para o exequente,
que vocês tomem o seguinte cuidado, se vocês não quiserem passar por uma situação desagradável, se vocês quiserem cuidar bem dos interesses do cliente. Caso esta penhora tenha recaído sobre bem imóvel, realizada ou por oficial de justiça, ou hoje em dia, preferencialmente, por simples termo nos autos, como nós vimos na aula passada, é muito importante, eu diria, é uma precaução fundamental, que vocês providenciem a averbação desta penhora no oficial de registro de imóveis da circunscrição em que o imóvel estiver situado. Importantíssimo, a averbação. Que, só para vocês entenderem, vejam se vocês entendem o que eu vou dizer. A averbação, gente, não é ato integrante da penhora. Não é ato constitutivo da penhora. Não. O que significa dizer que a penhora está, sim, realizada e aperfeiçoada, mesmo que não haja averbação. Isso nós temos que admitir. Tá? Ela não é integrante da penhora. Mas a importância dela está no quê? Pensem um pouco. Por que é tão importante para o exequente promover a averbação da penhora? É porque se a averbação não for feita, esta penhora só produzirá efeitos, só vale para os litigantes, isto é, para o exequente e para o executado. Mas para um terceiro, essa penhora não terá adquirido publicidade. Porque um terceiro não é obrigado a saber que existe uma execução em andamento entre aquele exequente e aquele executado e que houve uma penhora que recaiu sobre determinado imóvel. Ninguém é obrigado a saber isso. Agora, qual é a função, qual é o papel da averbação? Aliás, para que servem os registros em geral, né? Os registros públicos? Para dar publicidade a determinados atos. Né? A função de todo registro público é essa. A missão, né, fundamental dos registros públicos é dar publicidade, inclusive do registro de imóveis. E por que é importante dar publicidade a um determinado ato? Para que ele adquira eficácia, não apenas para os envolvidos, mas adquira uma eficácia contra todos. Ou, se preferirem em latim, eficácia erga. Isso. Uma eficácia erga omnes, que quer dizer exatamente contra todos. Contra todos. Tudo bem? Então faz-se a averbação da penhora no registro de imóveis, porque feita esta averbação, ninguém vai poder alegar desconhecimento, ignorância da existência daquela penhora. Então, aquela penhora realizada num processo, numa execução entre A e B, vai valer, vai produzir efeitos em relação a toda a coletividade. Então, voltando ao que eu disse, não sei se ficou claro. A averbação, como eu disse, não é ato integrante, constitutivo da penhora. A penhora existe antes já da averbação. Ela se aperfeiçoa antes. Mas ela adquire uma eficácia erga omnes com a averbação. E por que é tão importante que ela adquira a eficácia erga omnes? Por que é fundamental? Porque, vejam, vamos pensar aqui rapidamente. O bem é do executado. Né? O bem pertence ao executado, mas foi penhorado. Se a penhora não tivesse sido averbada,
e o executado vender esse bem para um terceiro, como é que a gente vai provar que esse terceiro adquiriu o bem sabendo que ele tinha sido penhorado? Como é que a gente vai provar a má-fé desse terceiro? Vai ser muito mais difícil. Ao passo que, se a penhora tiver averbada, o terceiro inexoravelmente estará de má-fé. Não vamos nem ter o trabalho de provar isso. Por quê? Porque a penhora estava averbada, estava constando do registro de imóvel. Então, bastava que se fizesse uma consulta ao oficial do registro de imóveis pedindo uma certidão que apareceria lá a penhora. Nenhum terceiro poderá alegar ignorância. Tudo isso que eu expliquei para vocês agora pode ser resumido numa súmula, que já tem uns 4 anos, 5 anos, do STJ. Muito importante, gente. Decisiva para o tema da fraude à execução, que é a súmula 375. Quem trabalha nessa área tem que conhecer, porque essa súmula da STJ, lembrando que o STJ normalmente é quem vai dar a última palavra sobre a matéria, que em princípio não envolve questões constitucionais, o que essa súmula vai dizer? Essa súmula vai dizer assim: que só se presume a má-fé, do terceiro adquirente, só se presume a má-fé do terceiro adquirente se a penhora tiver sido... Só se presume a má-fé do terceiro. Portanto, só se presume que há fraude à execução se a penhora tiver sido... A súmula diz registrado, o mais técnico seria dizer averbada. Tá? Então, veja, se... O que essa súmula está dizendo? Se o imóvel foi vendido a um terceiro, então, o sujeito... O executado, no curso da execução, vende o imóvel e a penhora estava averbada, presume-se a má-fé de quem comprou. Ainda que seja vendido a um terceiro, a um quarto, a um quinto, a um sexto, a um décimo, todos estarão de má-fé, porque a penhora está averbada. Então, quem comprou, comprou ciente de que o imóvel estava penhorado. E, se a má-fé é presumida, inexoravelmente haverá fraude à execução, o que permitirá ao juiz da execução, nos próprios autos, declarar que aquela venda ao terceiro, ao quarto, ao quinto e ao décimo é uma venda ineficaz. O que permitirá, então, ao bem ir à asta pública, continuar garantindo a dívida, etc. Professor, e se a penhora não tiver sido averbada? O que muda? Então, vocês entenderam bem, né? Se a penhora estava averbada quando a venda foi feita, presume-se a má-fé do terceiro. Bom, a contrário senso, ou lendo a súmula ao contrário, o que essa súmula está dizendo é: se a penhora não tinha sido averbada, não se presume a má-fé do terceiro. Não se presume. O que significa, então, que para que o juiz possa reconhecer a fraude, vai ser necessário provar que o terceiro adquirente, ou quarto, ou quinto, estavam de má-fé. A má-fé não é presumida. Então, não sei se ficou claro o que diz a súmula. Algumas pessoas têm confundido um pouco o teor da súmula, mas olhem para cá um minuto, deixa eu ver se eu consigo me expressar bem. Se o imóvel já está penhorado, mas não está averbado ainda, pode haver fraude à execução?
Até pode, mas para que o juiz a declare, para que o juiz a reconheça, é preciso provar a má-fé do adquirente, uma vez que essa má-fé não será presumida. Então, o que muda com a averbação é a presunção de má-fé dos eventuais adquirentes do imóvel. Agora, vocês vão de convir comigo, facilita muito o reconhecimento da fraude à execução, haver a presunção de má-fé do terceiro. Não tem que provar isso. Não é? Então, o que eu tenho visto, o erro que eu tenho visto algumas pessoas cometerem é o seguinte: já vi pessoas dizendo, não, o STJ hoje em dia entende que só há fraude à execução se a venda for feita após a averbação da penhora. Não é isso que o STJ está dizendo. Veja, pode haver fraude à execução desde que o executado tenha sido citado. Da citação para frente pode haver fraude à execução, mas com uma diferença. Se tiver havido penhora averbada, não há necessidade de prova de má-fé, porque a má-fé é presumida. Ao passo que antes da averbação da penhora, a má-fé precisa ser demonstrada, comprovada, etc. O que nem sempre vai ser fácil de fazer. Talvez, não sei se vocês concordam comigo, talvez seja um pouco mais fácil provar a má-fé do primeiro adquirente. Se a gente conseguir demonstrar que esse primeiro adquirente deveria ter pedido certidões negativas do distribuidor e não pediu. Mas e se esse primeiro adquirente vender para um segundo, que vender para o terceiro, que vender para o quarto? Vai ficando cada vez mais difícil de comprovar a má-fé desses adquirentes mais distantes. Esse trabalho não será necessário se o credor tiver tido o cuidado de averbar a penhora. Isso ficou claro? Cuidado esse que nem dá muito trabalho, porque hoje em dia não há mais necessidade de mandado de averbação por oficial de justiça. Basta ao credor pedir uma certidão da penhora, uma certidão do processo, e com essa certidão ir lá pedir a averbação. E vou dizer, aqui no estado de São Paulo, isso vale para o estado de São Paulo, não sei se para mais algum estado, esta averbação pode ser feita online. O juiz da execução expede uma ordem ao cartório de registro de imóveis para que averbe a penhora. Então ganha-se um tempo enorme aí, fazendo-se essa averbação online. Tudo bem? Então, acabamos de aprender que a penhora se consuma com a apreensão mais a entrega ao depositário, mas que ela adquire eficácia erga omnes, em se tratando de bem imóvel, quando há a averbação. Uma questão muito frequente em concursos, ainda a respeito de penhora, gente, que eu queria examinar com vocês, porque é muito importante, é o problema da pluralidade de penhoras. Como assim? Pode acontecer o seguinte: imaginem que existam em andamento 5 execuções diferentes, promovidas por 5 diferentes exequentes, contra o mesmo executado. Então, todos estão executando X, o que significa que X está devendo para muita gente. Uma situação perfeitamente possível, e eu diria que hoje em dia quase relativamente comum. Vamos imaginar, além disso, que X, gente, tenha no seu patrimônio um único bem penhorável. Podemos até imaginar que seja um bem valioso, ele tem ali um grande imóvel, um grande terreno, uma fábrica, uma empresa, sei lá o que ele tem. Tá? De tal sorte que em todas as execuções, que são execuções diferentes, em todas as execuções, ocorre a penhora do mesmo bem. Tá? Penhora do mesmo bem, está aqui.
Então, eis um momento de já levantar a seguinte questão. É possível, é admissível que o mesmo bem seja penhorado mais de uma vez? Sim ou não? Claro, infinitas vezes. Né? Infinitas vezes. Agora, aqui pode surgir uma questão que eu acho interessante, que eu acho relevante, que é a seguinte. Se o bem for tão valioso que, vendido, o produto dessa venda consiga pagar todos os devedores, não vai surgir nenhuma dificuldade, nenhuma dúvida, nenhuma disputa. Mas o mais frequente é que o bem não dê conta, não seja suficiente para quitar todas as obrigações. O que significa dizer que vai passar a haver uma disputa entre os credores para ver quem levanta primeiro. Vocês estão de acordo? Vejam que nós estamos diante de uma situação curiosa em que nós não estamos falando de uma hipótese de decretação de falência ou de insolvência civil, em que aí, quando há a decretação de falência ou de insolvência civil, são arrecadados todos os bens e divididos igualmente entre os devedores, é a famosa pars condicio creditorum. Não, aqui nós estamos falando de uma pessoa normal, que não está falida, nem insolvente, mas o único bem que ela tem não dá para pagar todos os credores. Vai surgir, portanto, um conflito entre os credores. E aí vocês, como futuros juízes, vão ter que decidir quem terá prioridade. Então vamos imaginar que esta execução tenha sido ajuizada em primeiro lugar, primeira execução. Nesta aqui foi onde ocorreu a primeira citação. Nessa aqui foi onde ocorreu primeiramente a penhora do bem. Nesta aqui, a primeira averbação dessa penhora. E nessa aqui foi onde ocorreu a asta pública. Asta pública. Só para... isso. Então, todas as possibilidades, eu acho, estão aqui nesse exemplo. Né? Então, vocês entenderam, né? São 5 credores contra o mesmo devedor, e em todas as execuções, são 5 execuções em andamento. Em todas elas houve a penhora do mesmo bem, do mesmo terreno. O terreno vai à asta pública nessa última execução aqui, e é vendido. E arrecada-se uma determinada soma. Quem é que vai levantar essa soma primeiro? É este exequente onde foi promovida a asta? Ou é o exequente que primeiro moveu a execução? Ou é o exequente que primeiro citou o executado? Ou é o exequente em cuja execução realizou-se primeiramente a penhora ou a primeira averbação? Enfim, qual é o critério de desempate? Qual é a ordem de prioridade a ser observada? A chamada ordem de prelação na hora do levantamento do dinheiro, né? Havendo concorrência de credores. Não sei se vocês sabem a resposta. Eu diria assim, como responder a essa questão? Primeiro, é preciso verificar se algum desses credores, se algum desses créditos é privilegiado. Existem alguns créditos que têm privilégio sobre os demais. Não sei se vocês se lembram, não sei se vocês poderiam pensar em alguns exemplos, mas crédito trabalhista, ou de acidente de trabalho, crédito fiscal, o credor fiscal, né, as fazendas, o credor hipotecário, isto é, aquele credor que recebeu
o imóvel bem penhorado como garantia hipotecária, são todos credores privilegiados. É claro, se houver algum credor privilegiado, ele recebe primeiro que os credores comuns, chamados quirografários. Vocês sabem disso. Alguém poderia levantar a mão e perguntar, professor, e se houver mais de um credor privilegiado? Bom, a lei estabelece dentre os credores privilegiados, há uma ordem de prioridade, né? Então, preferem os trabalhistas e acidentes de trabalho. Isso quando vocês estudarem falências e concordatas, vocês aprendem bem, mas créditos trabalhistas e de acidente de trabalho, depois vem os créditos fiscais, hipotecários e assim por diante. Tá? Então, tem uma ordem de prioridade dentre os privilegiados. Quer dizer, entre os créditos privilegiados, tem os mais privilegiados e os menos privilegiados. Tem que observar essa ordem. Até recentemente, gente, surgiu uma questão muito interessante, muito comum, que eu apresento a vocês, que caiu recentemente num concurso. Vamos ver o que vocês acham. Tem sido cada vez mais comum ocorrer o seguinte: uma pessoa, um particular qualquer, desejoso de comprar um imóvel para morar, e sem condições de fazer isso, vai até um banco, uma instituição financeira, e pede um empréstimo bancário, um financiamento para poder adquirir um imóvel. Tá? Situação comum, banal. O banco examina a documentação e, vamos imaginar, concede o financiamento, concede o empréstimo, com o qual o particular vai até a incorporadora, vai até o prédio e compra o imóvel financiado, mas o banco, como garantia do pagamento do financiamento, exige que o imóvel adquirido com esse financiamento fique como garantia hipotecária, fique hipotecado em favor do banco. Então, nós temos que o financiamento passa a ser, então, um financiamento com garantia hipotecária. Portanto, um crédito de que tipo? Privilegiado, porque com garantia real, garantia hipotecária. Né? Ótimo. E, com isso, o adquirente passa a morar no imóvel que ele comprou. E vai passando um tempo, a pessoa perde o emprego, a pessoa começa a passar por dificuldades financeiras, por dificuldades econômicas, e para de pagar o financiamento. Até aí tudo bem, que pode acontecer ao banco executar a dívida e a garantia hipotecária. Mas o problema é que, dependendo da situação da pessoa, se ela de fato perdeu o emprego, etc., ela não só para de pagar o financiamento, como ela para de pagar também as despesas condominiais do apartamento em que ela mora. Estão acompanhando? O que significa, então, que frequentemente vão existir duas execuções concomitantes. De um lado, uma execução, primeiro, uma ação de cobrança movida pelo condomínio, e depois uma ação de cobrança, uma execução promovida pelo banco. E num determinado momento, então, nós vamos ter duas execuções distintas, a do condomínio e a do banco. E o único bem que a pessoa tem, adivinhem qual é? O imóvel. E esse imóvel é penhorado. Alguém pode levantar a mão e dizer, mas se a pessoa mora no imóvel, esse imóvel não é residencial, não é empenhorável? Resposta, para outras dívidas, sim. Mas se vocês lerem a Lei 8.009/90, como vocês me prometeram, vocês vão ver que a empenhorabilidade do bem de família não pode ser oposta quando a despesa é condominial, ou exatamente quando o imóvel residencial tenha sido dado em garantia hipotecária. Quer dizer, quando a pessoa dá em hipoteca um imóvel, ela abre mão da empenhorabilidade do bem de família. Então, eis aí duas dívidas em relação às quais não se pode alegar a empenhorabilidade do bem de família. O que significa, então, que este imóvel vai ser penhorado nas duas execuções.
e vai ser vendido em qualquer uma delas, em asta pública. A grande questão que surge aqui é que já há alguns anos passou a existir uma disputa entre o banco e o condomínio para saber quem levanta primeiro, uma vez que às vezes o dinheiro não é suficiente para pagar as duas dívidas. O que é que vocês acham? Vocês, como futuros juízes, a intuição jurídica de vocês, etc., diria a vocês que qual dos dois tem preferência a respeito? Bom, hoje praticamente não há mais discussão, o STJ já pacificou o entendimento, dizendo preferem as despesas condominiais. E por quê? Quer dizer, qual é o argumento do STJ, e a meu ver, bastante correto? É de que as despesas condominiais são despesas de conservação e manutenção do próprio imóvel, sem as quais ele corre, inclusive, o risco de se deteriorar, de não se conservar, etc. Então, elas não são propriamente dívidas, elas são encargos de manutenção do imóvel. Então, elas preferem, as despesas condominiais são preferenciais hoje em dia, pacificado no STJ, sobre as dívidas hipotecárias. Tá? Então, vejam, voltando aqui ao que a gente estava dizendo, para não me perder, primeiro passo na hora de verificar quem tem prioridade de levantamento é verificar se algum crédito é privilegiado, porque sendo privilegiado ele levanta primeiro. Se houver mais de um crédito privilegiado, se houver disputa, é preciso verificar qual prioridade é mais forte. Tá? Agora, mais interessante ainda para nós é o seguinte, imaginemos que as 5 execuções aqui, voltando para a luz, as 5 execuções versem sobre créditos quirografários, portanto, créditos não privilegiados, não preferenciais. E aí, o que vai dar a prelação na hora de fazer o levantamento? Quem que vai levantar primeiro? A resposta é dada por um artigo importante do Código de Processo Civil, que tem uma redação um pouco confusa, mas é um artigo importante, que é o 711, que trata exatamente do concurso de credores, quer dizer, da hipótese de haver mais de um credor concorrente disputando o mesmo bem, né, do mesmo executado. O artigo 711 vai dizer: a prioridade é dada pela ordem de penhoras. Isto é, levantará primeiro quem tiver realizado a primeira penhora. Levantará em segundo quem tiver realizado a segunda penhora. E assim por diante. Portanto, a prioridade de levantamento não é dada nem por quem teve a iniciativa de promover a execução, nem por quem teve a iniciativa de promover a citação, nem pela averbação, nem pela asta pública. Portanto, senhores advogados, é perfeitamente possível que a asta pública seja realizada num processo, o bem seja vendido num processo e quem levante o valor seja prioritariamente credor de outro processo. Perfeitamente possível. Se ele tiver realizado a penhora antes. Né? E vejam, aqui é uma coisa importante porque destaca uma coisa que eu disse alguns minutos atrás. A averbação, conquanto importante para dar eficácia erga omnes, não é ato constitutivo da penhora. O que significa dizer que, tudo bem, é ela que dá eficácia erga omnes, não tenham dúvida. Mas o que vai importar é a primeira penhora, que se conclui, que se consuma com a apreensão do bem, entrega a um depositário, lavrando-se o respectivo auto.
ótima dica que eu posso dar também para quem advoga nessa área. Senhores advogados, eis, por exemplo, quando a gente percebe se um advogado é cuidadoso, é diligente, é atento. Imaginemos que ele esteja advogando por um credor. E a execução vai se desenrolando, vai se desenvolvendo, e num determinado momento ocorre uma penhora nessa execução. Penhora. Se for sobre imóvel, o advogado diligente, etc., vai pedir que o juiz determine a averbação da penhora, para que ela adquira eficácia erga omnes e valha contra terceiros. Mas também eu acho que uma conduta prudente de todo advogado de execução seria o seguinte, gente. Como é que vocês vão saber se não tem outras execuções em outras varas contra o mesmo devedor? Seria interessante vocês pedirem uma certidão do distribuidor daquela comarca para verificar se existem e onde estão as outras execuções contra o mesmo devedor. E por que é prudente fazer isto? Porque pode haver outras execuções em andamento nas quais o bem esteja indo à asta pública, mas a penhora de vocês, a penhora do cliente de vocês tenha sido realizada antes. Então o que é bom vocês fazerem? O que é prudente vocês fazerem? Nesta execução, onde a asta é iminente, está em vias de acontecer, é importante vocês peticionarem e dizerem ao juiz o seguinte: excelência, tudo bem, bem vai à asta pública, que vá. Mas, quando houver a venda deste bem, a minha penhora foi realizada antes, está aqui o auto. Eu quero ter o direito de levantar primeiro. E aí o juiz, então, vai tomar conhecimento de que existem outros credores, inclusive credores com prioridade de levantamento, porque com penhoras realizadas com antecedência. Porque senão o juiz não tem como saber. Como é que ele vai saber quantas e onde estão as execuções contra aquele mesmo executado? Isso é uma coisa que o advogado tem que verificar. E avisar o juiz: olha, havendo asta aqui, eu quero levantar primeiro. Deu para entender? Ótimo. Já para ir concluindo esse tema da penhora, no qual nós acabamos nos detendo um tanto, só para terminar, nós vimos que, além da apreensão do bem, a penhora só se aperfeiçoa quando há o depósito deste bem. Então, nós vamos ter sempre que a penhora a figura do depositário. 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 Que existe em todo e qualquer tipo de penhora. Não existe penhora, a penhora não estará concluída sem que haja um depositário do bem que se responsabiliza por cuidar, preservar, tomar as providências necessárias para a manutenção do bem, o que for preciso. Tá? Quem é que é o depositário? Quem será o depositário? Bom, a lei não estabelece. Quer dizer, o depositário pode ser qualquer um dos litigantes. Na prática, ainda tem sido mais frequente, em princípio, que seja o devedor, até para que ele não seja desapossado do bem subitamente. Então, em princípio, é o devedor que fica. Nada impede, porém, que, percebendo o credor que o devedor depositário não está tomando as providências necessárias ou está descuidando do bem, nada impede que o credor postule a troca de depositário.
como também nada impede que o juiz nomeie como depositário um terceiro que não seja nem o exequente, nem o executado. Tá? Então, o depósito pode recair sobre qualquer pessoa idônea. Normalmente, fica com alguma das partes. Agora, uma coisa importante é a seguinte, tem uma súmula do STJ, vocês viram? Mais uma súmula, que é a súmula 319, que é importante vocês conhecerem, porque essa súmula vai dizer que ninguém é obrigado a ficar como depositário contra a sua vontade. O que significa dizer que se o juiz nomeia como depositário, fica como o devedor, e o devedor não quer, basta que ele faça uma petição fundamentada, expondo aos juízes as razões e peça para ser substituído. Súmula 319 do STJ. Ninguém é obrigado a... Porque tem alguns encargos, cuidar do bem, zelar por ele, etc. Tá? Eu diria que talvez o ponto mais importante, olha aqui, o ponto mais importante sobre o depositário é que assim, isso é uma pergunta que gera algumas dúvidas e alguns problemas práticos. O depositário judicial, esse depositário do bem penhorado, não adquire posse do bem, ele não tem posse. O que significa dizer que ele não vai poder usucapiar, mesmo que a execução fique suspensa e ele fique muitos anos na posse. O depositário não pode usucapiar. Nem entrar com a ação possessória. Se ele, na condição de depositário, vê que o bem está sendo invadido, ele comunica ao juiz para que o juiz determine as providências necessárias contra os invasores. Mas o depositário não vai ajuizar a ação possessória na condição de depositário contra o bem. Isso tem a vantagem do seguinte, vocês quando forem, aqueles que forem ser juízes, vão verificar o seguinte, às vezes acontece de ficar como depositário o próprio executado, por exemplo, e o bem é vendido em asta pública, e um terceiro adquire. Aí vem o terceiro com uma petição dizendo, excelência, adquiri o bem em asta pública, paguei pelo bem, está aqui o auto de arrematação, só que o executado, o depositário, não desocupa, não entrega. Pergunta-se, vai ser preciso mover uma ação possessória ou uma ação de missão de posse contra o depositário? Não. Nos próprios, como o depositário não tem posse, não adquire posse, ele é só uma pessoa nomeada pelo juiz, ele tem só um munus que o juiz lhe impõe. Se ele não entregar o bem, se ele não restituir o bem quando o juiz determinar, nos mesmos autos o juiz expedirá um mandado de restituição do bem. Nos mesmos autos. Mandado de desocupação, né, de restituição do bem, enfim. Sem necessidade do ajuizamento de ação própria. Professor, e se o bem for móvel e o depositário não o apresentar? Bom, o que fazer? Porque se é imóvel é mais fácil, é só expedir o mandado, o oficial de justiça vai lá, desocupa e entrega para o adquirente. Agora, se o bem for móvel e tiver sumido, o que fazer, né? Até alguns anos atrás, essa era uma das hipóteses em que ficava caracterizado o depósito infiel. E não sei se vocês se lembram, quando havia o depositário infiel, era uma das hipóteses em que o juiz podia decretar a prisão civil. Mas o Supremo Tribunal Federal, nos seus pronunciamentos dos últimos anos, acabou vedando a prisão civil, tem até uma súmula vinculante, 25, que proíbe a prisão civil do depositário infiel. Súmula vinculante. Né? O que resta fazer, então? Bom, o juiz pode fazer uso de outros meios de coerção. Multa. Por exemplo, multa diária, inclusive,
para compelir o depositário a devolver o bem. E qualquer outro meio de coerção que o juiz tenha a seu alcance, que, enfim, possa obrigar o sujeito a devolver o bem, mas não mais a prisão. É isto. Avançando um pouco mais, então até aqui nós vimos a penhora, né? Como é que se faz, a averbação, e quais bens não são penhoráveis, e a disputa entre credores quando houver várias penhoras, etc. Agora, hoje em dia, gente, conjugadamente com a penhora, quer dizer, concomitantemente, como ato complementar, é necessário que haja a avaliação do bem penhora. Então, a penhora é acompanhada, penhora, mais avaliação. Tanto que o mandado que é expedido ao oficial de justiça é um mandado, hoje em dia, de penhora e avaliação. Que preferencialmente, avaliação essa que preferencialmente deve ser realizada no momento mesmo em que a penhora for efetivada, até porque, como vocês sabem bem, hoje a pessoa incumbida de proceder a essa avaliação é o próprio oficial de justiça. Então, de acordo com a lei, compete ao oficial de justiça promover a avaliação. Como já acontecia na Justiça do Trabalho há muitos anos, a Lei Processual Civil atualmente impõe ao oficial de justiça a realização também da avaliação. Podendo o oficial de justiça valer-se de qualquer meio para tentar apurar o valor do bem. Então, pode fazer pesquisas em imobiliárias, pesquisas em jornais, em classificados, solicitar informações, etc., para tentar avaliar o bem. Vocês sabem, porém, muito importante aqui, que a penhora pode recair sobre bens complexos, vamos dizer assim, sobre bens, como que a gente chama isso? Bens de difícil avaliação. Nesses casos, olha bem o que eu vou dizer, se o oficial de justiça, em manifestação fundamentada, não é simplesmente dizer que não quer fazer, se ele em manifestação fundamentada disser que não tem condições de proceder à avaliação por causa disso, disso e daquilo, é um bem de mais complicado, é uma coisa que exige um conhecimento técnico, etc. E o juiz, acolhendo essa manifestação, ele então nomeará um técnico, um perito, para promovê-la. Veja, o Código de Processo Civil, gente, prevê essa possibilidade, mas a prevê como absolutamente excepcional. A regra ainda há de ser da avaliação pelo oficial de justiça. Só se ele disser que não tem condições, é que então o juiz nomeará o perito, etc. Que deverá então fazer a avaliação o mais breve possível. Claro que nesse caso haverá de pagar os honorários do perito, que são antecipados pelo exequente. Os honorários do perito são antecipados pelo credor, porque o devedor não vai querer antecipar. Então é o exequente que antecipa, mas depois eles podem ser incluídos no débito. A hora que o bem for vendido em asta pública para pagar o débito, os honorários do perito entram nas despesas processuais e serão incluídos no débito. Tudo bem? É isto. Pronto. Então, passamos essa parte mais prática, vamos dizer assim, e agora a gente para um pouquinho, porque vem a parte, talvez, uma das partes mais importantes do cumprimento de sentença, que é a seguinte. Agora, ouçam bem e não esqueçam mais. Depois que estiver concluída a penhora
e a avaliação, que, repito, são atos conjugados e complementares, é fundamental, é ato indispensável do cumprimento de sentença, porque é o cumprimento de sentença que nós estamos estudando por enquanto, que o executado seja intimado. Então tem que haver a intimação do executado neste momento. Então o executado vai ser intimado do quê? Resposta: da penhora e avaliação, das duas coisas. Enquanto não tiver as duas coisas ainda, ele não há como intimá-lo. Tá? Então, voltando aqui. Havendo a penhora mais a avaliação, o passo seguinte é intimar o executado. Intimação esta, gente, por favor, que é feita, em regra, na pessoa do seu advogado. Não há mais necessidade, como antes da reforma, de haver uma intimação pessoal do executado. Aliás, se vocês derem uma olhada no Código de Processo Civil, de maneira geral, nas execuções, as intimações são feitas fundamentalmente na pessoa do advogado. Portanto, feitas com a publicação no Diário Oficial. Tá? Salvo se o executado não tiver advogado. Aí não tem jeito, né? Se o executado não tiver advogado, aí tem que ser por carta ou pessoalmente. Ou por mandado. Tá? Mas a regra é que seja pelo advogado, para ganhar tempo. Para ganhar tempo. Então, publica-se, nome do advogado do executado, a realização da penhora sobre tal bem e a avaliação do bem. Por que essa intimação é tão importante? Por quê? Porque é a partir dela, a partir da intimação da penhora e avaliação, que começará a correr o prazo de 15 dias para o executado defender-se, apresentar a sua defesa no cumprimento de sentença. Porque vocês lembram, passados aqueles 15 dias para pagamento voluntário, e não tendo havido o pagamento, expediu-se o mandado de penhora e avaliação. O executado ainda não teve chance de se defender. Só depois que houver a penhora e avaliação, e o executado for intimado de ambas as coisas, é que passará a fluir o prazo de 15 dias para que o executado se defenda. Defesa esta que o executado apresentará sob a forma de uma... Qual é o mecanismo de defesa hoje em dia no cumprimento de sentença? É um incidente da execução chamado impugnação. Tá? Então, havendo a intimação, que é normalmente feita na pessoa do advogado, fluirá o prazo de 15 dias para o oferecimento da defesa, que no cumprimento de sentença é feito sob a forma de impugnação. Então, gente, é muito importante, porque daqui a pouco, daqui a algumas aulas, sei lá, semana que vem ou na outra, nós vamos estudar a execução fundada em título extrajudicial. E lá nós vamos ver que o procedimento é completamente diferente. Por ora, vamos nos ater ao cumprimento de sentença. No cumprimento de sentença, a defesa é feita sob a forma de impugnação. E qual é o prazo? 15 dias a contar da penhora, intimação da penhora e avaliação. O que significa dizer, então, de antemão, depois a gente desenvolve isso melhor, que só poderá haver impugnação
no cumprimento de sentença. Só cabe impugnação depois que tiver havido penhora e avaliação do bem. Não se admite, não se processará a impugnação sem prévia penhora. Como eu disse, nós vamos voltar a isso mais tarde, mas eu paro aqui um momento para dar uma visão um pouco mais panorâmica para vocês e dizer o seguinte. Quando nós formos estudar a execução extrajudicial, nós vamos verificar que na extrajudicial o mecanismo de defesa continuam sendo os embargos. E nós vamos verificar, sobretudo lá, que esses embargos, a apresentação desses embargos, independe de prévia penhora. Então, parem nesse momento para lembrar, a execução pode ser sob a forma de cumprimento de sentença, fundada em título judicial ou fundada em título extrajudicial. Se fundada em título judicial, a defesa é sob a forma de impugnação. Se fundada em título extrajudicial, a defesa é sob a forma de embargos. E há uma diferença fundamental aqui, que é o fato de, para o oferecimento de impugnação, exigir-se prévia penhora, ao passo que para a apresentação de embargos não se exige prévia penhora. Isso causou em muitos processualistas, em muitos estudiosos, em alguns juízes, uma certa perplexidade. Como assim? Para os embargos não exige-se prévia penhora e para a impugnação se exige. Alguns processualistas chegaram até a sustentar o seguinte, que, como para os embargos a penhora não é necessária, para os embargos, para a impugnação também não deveria ser. Esse argumento é falacioso. Vocês parem um pouquinho para pensar. Vocês acham que existe diferença? Há alguma razão para esse tratamento diferente entre os mecanismos de defesa na execução de título judicial e na execução de título extrajudicial? Claro que há. Por que para um exige-se prévia penhora e para outro não? Vamos parar para pensar um pouquinho. Em qual dos dois tipos de execução a defesa há de ser mais ampla? Por extrajudicial ou por título judicial? Eu acho que vocês hão de convir comigo que na execução por título extrajudicial a amplitude da defesa tem que ser maior. Por quê? Porque a execução extrajudicial não foi precedida de nenhum processo de conhecimento anterior. Então, o executado não teve antes nenhuma possibilidade de defesa. É a primeira chance que ele tem agora. Porque a execução por título extrajudicial, repito, não foi precedida de nada antes. Já no cumprimento de sentença, a defesa é mais restrita. E entre as restrições está o fato de que, para o sujeito se defender, ele tem que ter bens penhorados. Mas isso não prejudica o direito de defesa dele? Não, porque ele já teve um direito de defesa lá atrás. Não é? Tudo bem? Então, estão acompanhando? Então, qual que é a nossa tarefa agora daqui para diante? Examinar esse mecanismo de defesa das execuções por título judicial do cumprimento de sentença, que é a impugnação. Então, eu queria examinar com vocês detalhadamente este mecanismo. Impugnação. Não é? Impugnação. Qual seria o primeiro aspecto a abordar, né, a respeito dela? Qual é a natureza dessa impugnação? Ela tem natureza de ação? É uma ação autônoma, como são os embargos? Ou ela é só um incidente da execução? Ela tem autonomia ou não? Ela precisa ser distribuída, ela precisa ser registrada, precisa, enfim... Ou ela é só um incidente? O próprio Código de Processo Civil, e eu diria que a enorme maioria dos doutrinadores, entende que esta impugnação não é uma ação autônoma, como são os embargos.
A impugnação é um mero incidente da execução. Tem natureza, portanto, incidental. Ela é interna à execução e não externa. Do que resulta, por consequência, que, em regra, o ato judicial que julga a impugnação tem qual natureza jurídica? Se ela tem caráter incidental e não de ação autônoma. Em regra, qual é a natureza jurídica da decisão que julga a impugnação? Decisão interlocutória. Todos de acordo? Porque se ela é um incidente, se ela está dentro da execução, quando ela é julgada, o juiz profere uma decisão interlocutória. É verdade, essa é a regra. E sendo decisão interlocutória, o recurso contra ela cabível é agravo, que aqui a lei diz, tem que ser de instrumento, agravo de instrumento. Então, quando o juiz julgar a impugnação, ele proferirá uma decisão interlocutória contra a qual cabe agravo de instrumento. Só tomem cuidado com o seguinte: há uma hipótese em que esta impugnação poderá ser julgada por sentença. A regra é de que o ato do juiz que julga a impugnação é decisão interlocutória. Estou de acordo com vocês. Mas tem uma hipótese, um exemplo, uma situação em que o juiz, ao examinar a impugnação, proferirá sentença. Qual é? Pensem. Vamos refletir no seguinte. Vocês concordam que quando o executado oferece a sua impugnação, ele vai se defender? E pode alegar uma série de coisas. Por exemplo, ele pode alegar pagamento. Vocês estão de acordo? Alegar, portanto, que a obrigação está extinta. Pagamento ou transação, enfim, alguma causa de extinção da obrigação. Ok? Paguei, está aqui o recibo. Ora, se o juiz acolher integralmente essa impugnação, ao acolher, o que ele vai ter que dizer se a obrigação está extinta? Ele vai ter que, ao acolher a impugnação e dizer que a obrigação está extinta, ele vai ter que julgar extinta a execução. E se ele julgar extinta a execução, ele estará pondo fim ao processo. Será o ato final do processo. E vocês sabem que quando o ato judicial põe fim ao processo, ele adquire natureza de sentença. Tá? Sentença. Portanto, apelável, não mais agravável. Tá? Então, a regra é de que seja decisão interlocutória. Mas, se o acolhimento da impugnação implicar em extinção do processo, aí haverá sentença. Tudo bem? Qual é o prazo? Então, essa é a natureza. Natureza incidente. Qual é o prazo? 15 dias. 15 dias. A contar do quê? Da intimação, já vimos, da penhora e avaliação. Intimação da penhora e avaliação. Então, a partir daí, correrá o prazo de 15 dias para o oferecimento de impugnação. Uma questão que eu acho que até em outras oportunidades nós enfrentamos, seria bom lembrar aqui, é a seguinte. Se houver 2 ou mais executados, 2 ou mais executados,
portanto houver um litisconsórcio de executados, e eles tiverem advogados diferentes, esse prazo dobra? Sim ou não? Há dobra de prazo aqui? Então, aqui eu vou pedir um pouco de cuidado para vocês, eu vou lembrá-los de uma coisa que, de fato, talvez a gente já tenha visto, mas é importante vocês gravarem, lembrarem bem. Um minuto aqui. Eu tenho insistido na diferença entre execução de título judicial e de título extrajudicial. E uma das diferenças é que, na primeira, a defesa vem sob a forma de impugnação, e na segunda, a defesa vem sob a forma de embargos. E mais, não é o momento de me estender muito, mas nós já vimos que a impugnação tem natureza de mero incidente, ao passo que os embargos, nós vamos ver oportunamente, estes têm natureza de verdadeira ação autônoma. Tá certo? Ambos, tanto a impugnação quanto os embargos, têm prazo de 15 dias. Estes prazos dobram, havendo litisconsórcio com procuradores diferentes? Bom, só para poder responder essa questão, vamos lembrar o seguinte. O artigo que trata do litisconsórcio com advogados diferentes é o artigo 191. E esse artigo, com uma redação também um pouquinho confusa, mas o que ele vai dizer é, se dentro de um processo, no curso de um processo, verificando-se que há litisconsórcios com advogados diferentes, com procuradores diferentes, os atos que esses litisconsórcios queiram praticar dentro deste processo, no curso do processo, para isso eles terão prazo em dobro. O entendimento predominante é de que esta dobra de prazo não se aplica aos embargos. E por que não? Qual é a ratio, qual é o motivo para a dobra de prazo não se aplicar aos embargos? É porque o 191 diz que dobram todos os prazos dentro do processo em que há o litisconsórcio com advogados, todos os prazos internos ao processo, todos os prazos intraprocessuais, dentro do processo. Então, dobra o prazo para contestar, dobra o prazo para recorrer, dobra o prazo para os atos internos. Ora, sendo assim, por que não dobra para embargar? Porque os embargos têm natureza jurídica de uma nova ação. Eles formam um novo processo. O prazo para embargar não é um prazo intraprocessual, é um prazo para entrar com uma outra ação. Certo? Então, a eles não se aplica o 191. E, portanto, o prazo fica sempre simples. Agora, usando o mesmo raciocínio lógico, se nós pensarmos que a impugnação não é uma nova ação, mas apenas um incidente processual, agora você já tem condições de responder. O prazo de impugnação dobra? Sim ou não? Sim. Havendo, claro, litisconsórcios com advogados diferentes, claro. Por que aqui dobra? Porque a impugnação, diferentemente dos embargos, não é ação. O prazo para impugnar é um prazo dentro do processo, interno, intraprocessual. Então, ele dobra. Claro? Outro aspecto que eu queria abordar com vocês. Teria efeito, a impugnação teria efeito suspensivo sobre a execução? Isto é, quando o executado apresenta a sua impugnação e o juiz a recebe, naturalmente, o juiz deve suspender o curso da execução ou não? A resposta é, em regra, não. Vocês sabem que não. A impugnação, como regra, não terá efeito suspensivo. O que significa dizer que, apesar de apresentada, a execução não para. A execução continua correndo normalmente, segue adiante. Porém, o próprio Código de Processo Civil
previu a possibilidade de, em situações excepcionais, o juiz, em decisão fundamentada, conceder este efeito suspensivo, que não é a regra, é a exceção, mas que pode ser concedido. Quando, professor? Quando que o juiz pode conceder o efeito suspensivo, que é excepcional? Resposta: desde que preenchidos 3 requisitos. Então, veja, se o juiz quiser conceder o efeito suspensivo, ele tem que fundamentá-lo nesses 3 requisitos. Primeiro, que haja requerimento do impugnante. Requerimento do impugnante. O que significa dizer que o juiz não pode conceder o efeito suspensivo de ofício. Tem que haver requerimento. Agora, cá entre nós, eu não preciso nem dizer a vocês que em 99% das impugnações, o impugnante pede efeito suspensivo. Então, primeiro, tem que haver requerimento. Segundo, é preciso que sejam relevantes os fundamentos. Essa exigência, esse requisito, a gente poderia resumir dizendo que para que o juiz conceda efeito suspensivo, ele tem que dar uma lida na inicial da impugnação, no requerimento da impugnação, e verificar se o que está sendo alegado é plausível. No final das contas, essa relevância dos fundamentos nada mais é do que aquele velho conhecido nosso, que é o fumus boniuris. É a verossimilhança, é a plausibilidade, é a razoabilidade do que está sendo alegado. Que os argumentos, portanto, sejam, num primeiro exame, convincentes, aparentemente, sem um exame mais aprofundado. E, além disso, claro, eu acho que o requisito mais evidente qual é, para que o juiz suspenda a execução? Que haja, caso a execução prossiga, perigo de prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Perigo de prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Que nada mais é também do que o nosso velho conhecido periculum in mora. Então, tem que haver o requerimento, serem relevantes os fundamentos e que haja perigo. Então, o juiz vai dar uma decisão, ou deferindo ou indeferindo esse efeito suspensivo. É claro que dessa decisão cabe qual recurso? Embargos infringentes. Não. Recurso de revista, no TST. Não, é recurso adequado aqui, agravo de instrumento. Não? Lógico, agravo de instrumento. Lembrando sempre o seguinte, este efeito suspensivo pode ser requerido no início da impugnação ou a qualquer momento no seu curso, caso os requisitos se manifestem, né, os requisitos de concessão. Porque às vezes, inicialmente, não havia risco, mas à medida que a impugnação vai demorando, surge algum risco. Por exemplo, o executado entra com a impugnação, o juiz indefere o efeito suspensivo, não concede, com o que a execução vai seguindo. E pode ser que ao seguir, ela chegue no momento que já vai haver asta pública, o levantamento de dinheiro. Bom, neste momento, é possível pedir ao juiz novamente o efeito suspensivo e é perfeitamente possível que o juiz que havia negado antes, agora conceda, dizendo que agora os requisitos estão preenchidos. Nenhum problema. Tá? Então, o efeito suspensivo pode ser deferido a qualquer momento no curso da impugnação. Agora, gente, talvez o aspecto mais importante a que vocês devam conhecer a respeito da impugnação é o que eu vou dizer a partir de agora. Que é o fato de que o Código de Processo Civil, no artigo, já falo do artigo, mas o Código de Processo Civil, ao tratar
desse mecanismo de defesa, que é a impugnação, restringe o seu conteúdo. Isto é, o Código de Processo Civil estabelece um rol em princípio um rol taxativo daquelas defesas, daquelas matérias, daqueles assuntos que o executado pode apresentar e abordar ao oferecer a sua impugnação. Isso significa dizer que o impugnante, né, o executado que está impugnando, não pode alegar qualquer coisa. Estas impugnações não têm uma extensão ilimitada a permitir a apresentação de qualquer defesa. Não. O legislador aqui é mais cuidadoso. Ele vai dizer, olha, a impugnação só serve para alegar estes assuntos, que nós vamos estudar já já. Outros assuntos não podem ser alegados. O que significa dizer que, se algum executado oferecer impugnação versando sobre matéria fora do rol, o que o juiz deve fazer? Indeferir liminarmente, indeferir de plano essa impugnação. Dizendo, olha, esse assunto não pode, esse assunto está fora. E por que será que a lei estabelece essa restrição? Isso não viola, não afronta, não ofende o princípio do contraditório e da ampla defesa? Não, se vocês lembrarem que nós estamos falando do cumprimento de sentença. Portanto, nós estamos falando de uma execução que terá sido precedida de um processo de conhecimento dotado de amplo contraditório, no qual o executado já teve oportunidade de alegar o que ele quis alegar, etc, etc. Então, de cara, eu já posso antecipar para vocês, e nós vamos ver qual é esse rol daqui a pouco, mas o que precisa ficar claro é, de uma maneira geral, né, assim, em regra, só se poderá alegar em impugnação aquilo que não pôde ser alegado, ou aquilo que não... aquilo que não era matéria a ser alegada na fase de conhecimento. Isto é, esta impugnação não é uma nova oportunidade de defesa, uma nova oportunidade de apresentar alegações que deviam ter sido alegadas na fase de conhecimento. Ou talvez dizendo de uma maneira mais técnica. O que podia ter sido alegado antes e não foi, é matéria morta, está precluso. Ah, eu esqueci de alegar lá na fase de conhecimento que eu paguei a dívida. Azar o seu. O que eu posso alegar na impugnação é pagamento, mas não pagamento que eu podia ter alegado na fase de conhecimento. Eu posso alegar um pagamento superveniente. Vocês vão verificar que quase todas as matérias, ou todas as matérias alegáveis em impugnação, são matérias supervenientes. Talvez com uma ou outra exceção. Matérias supervenientes. Supervenientes em que sentido? No sentido de que são defesas que só surgiram ou que estão relacionadas com a fase de execução. Portanto, não poderiam ter sido apresentadas na fase cognitiva. Porque não estavam presentes, não tinham ocorrido, não tinham se manifestado naquele momento ainda. Por isso é que é bastante razoável que a lei limite as matérias. Né? Vocês vão ver, à medida que eu for apresentando essas matérias de defesa para vocês, vocês vão ver a confirmação dessa regra. É tudo coisa para se alegar depois. Por exemplo, depois eu detalho mais, mas nós vamos ver que uma das matérias alegáveis em impugnação é a prescrição. Tá certo? Só que, por favor, só que tipo de prescrição pode ser alegado em impugnação?
Eu só posso alegar prescrição da fase ou da pretensão executiva. Eu não posso querer, na fase de execução, alegar prescrição da fase de conhecimento. Isso eu tinha que ter alegado na fase inicial. Se eu não aleguei, eu renunciei. A prescrição que eu posso alegar na fase de execução é a prescrição da fase executiva. Lembram que na aula passada nós vimos que uma coisa é a prescrição da ação, outra coisa é a prescrição da execução. São momentos diferentes. Né? Embora o prazo seja igual por força da súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. Ora, sei lá, vamos pegar um exemplo aqui. A sofreu um acidente de carro provocado por B. Primeiro tem que mover a ação. Para isso tem 3 anos. 3 anos. Se ele levar um pouquinho mais de 3 anos, a ação está prescrita, mas nem o juiz percebeu, nem ninguém alegou, e o processo corre e é proferida a sentença e transita em julgado, essa prescrição aqui acabou. Só que transitada em julgado, começa a correr um novo prazo de 3 anos. Para quê agora? Para o processamento da execução. E se não for proposta a execução em 3 anos, surge uma nova prescrição. Não mais a prescrição da ação, mas a prescrição da execução. É esta que vai poder ser alegada no incidente de impugnação. Vocês compreendem? É essa a sistemática do Código de Processo Civil. Então, nós vamos ver, não vai dar tempo de começar, mas nós vamos ver que é o artigo 475, letra L, do Código de Processo Civil, que vai enumerar quais são as matérias alegáveis em impugnação. Eu não vou entrar nisso, vamos deixar então para a próxima aula. Na próxima aula nós vamos examinar, uma por uma, as hipóteses de matérias alegáveis em impugnação. Tá? Mas a gente deixa para fazer na próxima aula. Até lá.